Será que Deus ele pode suprir as nossas necessidades e além das expectativas? Olha, eu confesso que eu presenciei uma cena bem interessante. Foi na minha infância. Eu vou contar essa história porque essa história é fantástica, gente. É muito fantástica. Era a cidade de Imbituba, década de 80. Isso, década de 80. Nós morávamos em Imbituba. Era uma situação bem difícil. Nós comíamos frango de manhã, à tarde e à noite. E como a mãe criava galinhas, nós comíamos ovo de manhã, à tarde e à noite. Daí ela aproveitava fazer com aqueles ovos um mexido, um doce de ovos muito gostoso com açúcar. E nunca mais eu provei esse doce, até um dia eu queria provar esse doce novamente. Era um doce feito com gema de ovo, acho, clara de ovo, não lembro. Eu sei que era um doce misturado de ovo com açúcar na frigideira. E aquele ali era um alimento pra gente. Era um momento bem difícil que a gente passou, uma fase bem difícil. Que a gente comia pão, era aquele pão e ele ficava seco pro dia seguinte. Mas assim, gente, nunca faltou nada. O nosso calçado era uma quichute, não sei se você é desse tempo. A gente usava uma quichute Conga, já ouviu esse nome? Coloca aí nos comentários aí, Conga, quichute, você é desse tempo aí. Tinha um chocolate chamado Surpresa. Daí vinha um cartão dentro com, eu acho, animais, natureza, não lembro. Vinha assim alguma coisa, era um chocolate. E você é desse tempo? Ok, é o seguinte, a gente passou muita necessidade no sentido assim de não ter tudo que a gente queria. E eu conto que certa vez chegou lá em casa uma carta. E essa carta, ela tinha dentro dessa carta várias notas de dólares. Na verdade, meu pai e minha mãe não estavam em casa. Eu estava com meus irmãos em casa. E o correio sempre deixava as cartas lá na caixa de correio na frente. Ou entregava para nós ali, a gente ficava brincando na frente da casa, na rua. E o correio ia passando, né? O carteiro com uma bolsa, e ele ia deixando as cartas nas casas. E ele passou lá em casa e deixou uma carta. E naquela carta, nós eram crianças. A gente abriu a carta. E dentro da carta, cheio de dólares. Sério. A carta, ela era cheia de dólares. Nós pegamos aqueles dólares e começamos a brincar. Nós crianças, olha que legal. É um negócio diferente. É um dinheiro diferente. Vamos brincar. E nós crianças ali espalhamos aqueles dólares por toda a casa. É uma carta que chegou lá em casa dos Estados Unidos. A carta até veio com carimbo dos Estados Unidos. A gente olhou, que legal. Outra língua. Era um momento bem difícil lá em casa. E a gente recebeu essa carta cheia de dólares. E a gente espalhou aqueles dólares por toda a casa e tal. Meu pai e minha mãe, desculpe, chegaram em casa, chegaram das visitas, meu pai e minha mãe eram pastores. Eles chegaram da visita e quando viram aqueles dólares espalhados pela casa, eles falaram, o que é isso? Meu pai morou nos Estados Unidos. Meu pai morou nos Estados Unidos quando era solteiro, antes de casar com a minha mãe, antes de ser pastor. Ele fez, na verdade, faculdade de contabilidade na Universidade do Rio Grande do Sul, quando solteiro. Morou 10 anos em Porto Alegre. Então lá ele aprendeu a tomar chimarrão e nos ensinou a tomar chimarrão. Então ele morou 10 anos em Porto Alegre. E nesses 10 anos em Porto Alegre, ele foi contador. Ele trabalhou como contador. E ele ficou 1 ano nos Estados Unidos, em Chicago, onde moram até hoje nossos tios. São tios dos meus pais, né? Do meu pai, na verdade. São tios do meu pai. Meu pai foi ganho para Jesus
através do meu tataravô. Meu tataravô ganhou, bisavô, né? É o pai do meu avô, é bisavô. Meu bisavô ganhou meu pai para Jesus, que é o vô Álvaro, meu pai sempre dizia. Ele é o pai na fé do meu pai, lá em Porto Alegre. E o vô Álvaro ganhou meu pai para Jesus. E meu pai, então, decidiu ir para os Estados Unidos, ficar 1 ano nos Estados Unidos, quando noivou com a minha mãe. E depois, quando voltou de lá, casou com a minha mãe. Minha mãe era filha de pastor. Casou aqui em Floripa, Florianópolis. Meu avô era pastor em Florianópolis. E na Assembleia de Deus, né? E meu pai casou com a minha mãe e foi trabalhar no IBGE. Ficou 1 ano trabalhando no IBGE. E depois dali ele foi chamado para a obra, para ser pastor. Então lá na cidade de Imbituba é uma situação bem difícil. Pensa assim na dificuldade financeira que a gente passou da família. Bem difícil, bem difícil. Pensa na dificuldade. Mas essa carta com dólares, quando meu pai viu os dólares pelo chão espalhado, meu pai falou: gurizes, vem cá, gurizes. Meu pai morou nos Estados Unidos quando era solteiro, né, tava noivo. Ele sabia o que era isso, nós não sabíamos, nós achávamos que era brinquedo, sei lá, o que é isso, né? A gente nunca tinha visto esse dinheiro, a gente conheceu o dinheiro brasileiro, né? Cruzeiro, cruzado, não sei, década de 80, cruzeiro, acho. Então, né? Quando a gente viu esses dólares, a gente pegou e ficou brincando, né? Ficou brincando com os dólares, porque pra gente não valia nada isso. Pra nós, criança, não sabia o que era dólar, eu não sabia. Fui saber quando meu pai chamou a gente. Vem cá, gurizes, vem cá, gurizes. Peraí, meu pai viu, era várias notas de $100, $50, $100 e tal. Que é isso? Que é isso, gurizes? E daí nós todos começamos a catar aquele dinheiro. Meu pai pediu que a gente corresse atrás. Tragam tudo aqui, cadê a carta que veio? É uma carta, pai, uma carta. Uma carta que veio com esse negócio aqui, pai. Esse negócio diferente aqui. Gurizes, isso aqui é dólares, meus filhos. Ô, meus filhos. Papai morou nos Estados Unidos, filho, quando era solteiro. Isso aqui é dólar, filho. Onde é que tá as cartas? Onde é que tá o negócio? Por que vocês abriram a carta? Daí aquela história toda, né? E o pai leu a carta. A carta, eu acho que veio em inglês, português, não lembro. Eu não lembro. Meu pai leu a carta. Uma igreja, olha isso, preste atenção. A carta dizia assim, mais ou menos isso. Se eu estiver errado, minha família aí me corrige, porque faz anos já. Mas ela dizia mais ou menos isso. Nós estávamos orando e Deus aprove que a igreja aqui se reunisse e fizesse uma oferta para vocês, aí no Brasil. E nós aqui na igreja nos reunimos, é uma igreja pequenininha, uma igreja pequena, mas ali os membros se reuniram, fizeram uma oferta em dólares, colocaram na carta e mandaram para o Brasil, para o meu pai. E era um momento difícil. O sonho da minha mãe era comprar um carro. E ela dizia: Deus, ela dobrou o joelho, ela contou essa história pra gente, e falou: Deus, nem que tu me dê um cavalo, mas eu quero para fazer tua obra. Era um momento difícil. Ela dobrou o joelho e falou: Deus, nem que me dê um cavalo, mas eu quero para fazer a tua obra. E chegou aquelas notas de $100, muitos dólares, não era $100, várias notas. Chegou aquela carta, meu pai pegou, reuniu aquele dinheiro e sabe o que deu para comprar? Um Corcel 1 amarelo. Corcel 1 amarelo. Um Corcel. Eu não tenho aqui a ideia, né? Uma foto. Se pudesse mostrar uma foto aí, eu mostraria. Corcel 1. Aquele farol redondo. Corcel 1, gente. Com aquele dinheiro que veio dos Estados Unidos, que meu pai recebeu, lá na década de 80, nós compramos o Corcel 1. A minha mãe fez a carteira de motorista. Eu lembro que eu saía com a minha mãe fazendo treinamento da carteira de motorista, lá aprendendo a dirigir, né? Eu entrava lá atrás, ficava no banco de trás, e o senhor lá ensinando minha mãe a dirigir. Minha mãe aprendeu a dirigir andando para a cidade de Imbituba e começou a dirigir aquele Corcel para cima e para baixo.
falando de Jesus para as pessoas, visitando as pessoas. Ela dirigia por tudo quanto é lado, feliz da vida, com o Corcelzinho dela. Depois virou um Corcel 2. Sério. Nós compramos, meu pai vendeu, comprou um Corcel 2. Com mais algumas economias. E do Corcel 2 ela vendeu e comprou uma casa. Aonde ela mora até hoje. Deus é um Deus de providência. Lá nos Estados Unidos, uma igreja se reuniu, o Espírito Santo aprove de realizarem uma oferta e mandaram para o Brasil aquela carta cheia de dólares. E nós, crianças, abrimos aquela carta e espalhamos os dólares pela casa toda. Eu acho que até alguns dólares foram rasgados. Que eu lembro que nós fomos corrigidos pelo pai, porque parece que houve alguns extravios também. A gente achava que era brincadeira, será que era um dinheiro de mentira? Porque, né? Conhecíamos só o Cruzeiro naquela época, né? Imagina, né? Como Deus é um Deus de providência, né, gente? Deus supre as nossas necessidades. Eu presenciei isso lá em casa. Deus é fiel, quando nós somos fiéis. Eu lembro que, agora, recentemente agora, esses dias agora, 10 dias pra cá, um colega chamado Luciano, ele é pastor, ele falou assim: Márcio, eu trabalho na loja da tua tia, lá em Araranguá. E a tia, ela decidiu, lá em Bituba, meu pai morava em Bituba nessa época, bem difícil a situação, e a tia decidiu dar algumas roupas para vocês. E eu separei várias roupas e enviei lá para casa do teu pai, em Bituba. A tua tia levou para vocês. E eu lembro que era uma festa quando chegava a roupa lá em casa. Quando chegava lá em casa, tênis, meia, zorba e etc. Né? Nós éramos pobres, muito pobres. Mas Deus supria a necessidade. Nossa tia tinha uma loja de roupas, ela trouxe aquelas roupas da gente. E eu lembro que o Luciano, o pastor Luciano, falou assim: Márcio, daí teu pai me ligou e falou assim: ó, ô Luciano, separa essas roupas aqui e passa o valor para mim. Eu preciso do valor dessas roupas que a minha irmã aí doou. Daí o Luciano falou: por que, pastor? Não, eu quero. Eu quero que você me passe o valor de todas essas roupas, porque eu vou dar o dízimo. Não, mas o senhor ganhou, é presente? Não, eu vou dar o dízimo dessas roupas que foram doadas a meus filhos. Olha só, gente. E daí o Luciano me contou que ele fez toda a contagem das roupas, porque ele passou num papel. Ele fez a contagem daquelas roupas, botou o valor e mandou para o meu pai. E meu pai fez o dízimo e deu para a igreja, porque era um presente que ele ganhou da minha tia. Para nós, crianças, para vestir a gente. Mas o pai fez o dízimo disso. Então ele ensinou isso para a gente desde cedo. Então, quando nós somos fiéis, Deus honra. É importante isso, a fidelidade. Então aquela carta que chegou lá em casa, cheia de dólares, era resultado de uma oração de uma igreja lá nos Estados Unidos, gente. Que se reuniu e falou assim: ó, mande uma oferta para o Brasil, para o Valmor. Veja só. E minha mãe comprou o carro que ela pediu a Deus em oração. Ela falou assim: gente, filhos, a mãe orou essa semana pedindo um cavalo para fazer a obra de Deus. E Deus deu um Corcel 1. Chegou uma carta dos Estados Unidos com esse dólares. Então Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Tu és um Deus que conhece as nossas necessidades. E quando somos fiéis, nos honra, Senhor. Assim eu peço, Pai, que a Tua bênção esteja sobre essa vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Se você gostou dessa história, dá um joinha aí, escreve alguma coisa que foi importante para você aí e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Vai na tela aí, ó, clica na tela, tem uma setinha aqui, ó, compartilha e manda para todo mundo. Que Deus abençoe você. Um abraço forte, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida.